Olá pessoal, hoje vamos cuidar da saúde. Então você aí de casa já conhece a nossa convidada, a doutora Vanessa, e hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Eu acho que, para dizer a verdade, eu ouvi umas 2, 3 vezes, mas me aprofundei um pouco do assunto para me inteirar e passar um pouco para vocês daquilo que eu aprendi, e a doutora então vai explicar melhor. Nós vamos falar sobre desprescrição no idoso. Então, aquela quantidade de medicação, aquela forma de você se automedicar, ela vai explicar direitinho como isso tem afetado a vida dos idosos. Então, para isso, esse assunto hoje vai ser assim imperdível, né? Sim. Então, Vanessa, muito obrigada por ter aceito novamente o nosso convite. A Rede TV Paraná tem trazido programas espetaculares, assuntos maravilhosos onde a gente aprende todas as vezes que vem alguém aqui, é para a gente aprender um pouquinho mais. Então hoje você vai me explicar o que é desprescrição no idoso. É um prazer estar aqui novamente, conversando com vocês, com a Lúcia, e vindo trazer esse assunto do idoso, que é uma coisa que cada dia tem novidades mais e que está mudando constantemente os conceitos de idoso, de terceira idade. Inclusive, hoje até o limite para você considerar um paciente idoso mudou, né? Então, quanto mais a gente envelhece, mais vamos descobrindo sobre a terceira idade. Então, hoje nós temos um grande aumento do número de pessoas idosas e acho importante a gente estar discutindo assuntos corriqueiros, como a desprescrição do paciente idoso, que é muito importante na geriatria, é um tema muito abrangente, porque o idoso, comumente, ele utiliza uma polifarmácia, né? Então é importante a gente estar observando e fazendo uma correção não só da quantidade de medicações, como das dosagens de medicações do paciente idoso. Esse assunto, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre isso, né? Eu me lembro perfeitamente que alguns dos meus idosos aqui vinham até com 15 medicações diárias. Então a gente ficava pensando como é que o ser vive, né? Tomando tantas medicações, porque eu, na minha ignorância, não sabia que poderia existir essa forma de diminuir, de retirar, de trocar as medicações, né? Claro que isso é uma conduta médica e não da própria farmácia, mas sim uma conduta médica. Alguns anos a gente não ouvia falar sobre isso. Hoje no seu consultório você fala muito sobre isso quando você encontra um idoso ou nas casas de repouso que você atende. Você fala sobre isso? Sim. É muito comum eu chegar no consultório e ter aquele paciente que já vem não só com uma sacola de exames, como uma lista assim, de 3 folhas de medicação, né? E tem alguns pacientes que eles têm uma necessidade de tomar a medicação, porque daí eles acham que eles vão ficar bem, que vai tirar as dores, que eles vão rejuvenescer. Tem aquela cultura da mulher querer ficar sem ruga, daí toma colágeno sem prescrição médica, enfim, né? Vitaminas de vários tipos. Nem sabe se pode, né? E isso vai acarretar, às vezes, um problema na saúde do paciente idoso. Não digo assim de forma aguda, mas o paciente que usa excesso de medicamentos com doses erradas pode vir a ter problemas renais, problemas hepáticos, né? E problemas no sangue. Então é muito importante que haja um acompanhamento não só do médico, como da família, da casa de repouso, da enfermagem, para que nós possamos estar adequando a dosagem da medicação de acordo com o paciente. Essa prescrição, ela é individualizada, né? Nós não temos um protocolo em que todo paciente que tiver hipertensão vai tomar isso, todo paciente que tiver diabetes tem que tomar aquilo. Não, cada caso é um caso,
Cada indivíduo tem a sua prescrição. Por isso que é importante você conhecer o paciente como um todo, saber quais efeitos colaterais que ele apresentou, porque se você lê a bula de uma medicação hoje... Você não toma remédio. Você não toma o remédio, concorda? Concordo. Então, assim, todo medicamento tem efeito colateral, tem efeito adverso, e ele também tem uma questão importante, Lúcia, que é como o idoso toma vários medicamentos, eles interagem. Um corta o efeito ou aumenta o problema. Ou potencializa o efeito do outro, né? Ou os dois juntos fazem uma sobrecarga na função hepática ou na função renal, né? Ou corta o efeito de uma outra medicação, como, por exemplo, se você toma antibiótico e está tomando um anti-inflamatório junto e um corticoide, né? Então você vai ver a necessidade de associar tanta medicação para tratar uma patologia, né? Mas isso não é uma forma, não te cortando, isso não é uma forma também do idoso procurar um médico e se sentir visto e ouvido? Com certeza, Lúcia, só que muitas pessoas não têm essa conscientização, né? Então, como o paciente idoso, ele normalmente tem várias patologias, normalmente, não é obrigatório, né? Tá tendo vários pacientes que nem tomam medicação, que vêm só para fazer exames de rotina, que aliás eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que se preparou para a velhice. E você acompanha, né? Sim, e ele vem às vezes só para rotina mesmo, de exames, ou às vezes complementar só um suplemento alimentar, enfim, né? Se ele faz uma academia, tomar uma proteína, né? Se necessário. Então, como o paciente idoso, ele é um paciente que tem em geral, várias patologias, como por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, osteoporose, artrose, às vezes tem uma leve insuficiência renal crônica, né? Um pouco de anemia. Então ele vai, não, eu tô com artrose, eu vou no ortopedista, né? Eu tô com reumatismo nas juntas, eu vou no reumatologista. Eu tenho problema de hipertensão, eu vou no cardiologista. Tá certo tudo isso, Sim. Certo? Mas o problema é que cada especialista vai dar um tipo de medicação. Então o cardiologista vai dar um, o ortopedista outro. E muitas vezes essas medicações já estão prescritas pelo outro médico que o paciente já foi, só que com outro nome. Hoje tem uma gama de laboratórios que tem a mesma medicação com diversos nomes e diversas apresentações, né? Tem sublingual, tem gotas, tem comprimido, tem injetável. Então o paciente não sabe que está tomando o mesmo remédio. Tá, mas o médico aí, ele não deveria... não sei se é exatamente isso que a gente vai comentar, mas o médico não deveria olhar de uma forma diferenciada já? O que você toma? Quais são as medicações que você toma? Não seria aí também uma falta de conversar, de conhecer, de ver esse paciente? Não, é que assim, a maioria dos médicos, hoje já tem essa consciência de que é necessário, antes de você prescrever a medicação, você ver a receita de tudo que o paciente toma. Só que tem muito paciente que não traz a receita, não lembra o nome da medicação, né? E daí acaba acontecendo isso que eu te falei, que é a prescrição de dois medicamentos com a mesma ação, né? Não tem o mesmo nome, mas a ação da medicação é para a mesma patologia. Tá? Então ele vai no médico e fala, você vai no cardiologista e fala, eu sou hipertenso, sou obeso, sou diabético. Aí o cardiologista já aproveita, já que eu vou dar o remédio do coração, já vou dar o da diabetes. Ele não sabe se toma remédio para diabetes, provavelmente não foi no especialista. Aí ele prescreve de novo, só que outra medicação. Aí você encontra aquele paciente que ele está tomando, por exemplo, 3 remédios para pressão alta. Para a mesma coisa. 3 para diabetes, só que nenhum deles na dose ideal, todos com dose baixa. Por isso que ele acaba tendo que tomar 3. Porque você não usou, não esgotou ainda todos os efeitos que aquele primeiro medicamento que foi usado, até a dose permitida para aquele paciente, né? Então daí você vai ver, não está controlando a pressão, vai num outro médico, mudou o plano de saúde, mudou o cardiologista, ele põe outra medicação, né? E o grande problema disso no idoso é que o paciente idoso, ele tem uma dificuldade de aceitação
de novas medicações. No início do tratamento é sempre ideal que se inicie com uma dose baixa. E daí, de acordo com a resposta do organismo dele, você vai aumentando ou diminuindo a dose, para que o organismo chegue numa homeostase ideal para aquela doença. Certo. Então, se não houver esse acompanhamento meio que contínuo, principalmente no início do tratamento, né, vai fazer uma bagunça e às vezes também a cuidadora que dá a medicação não sabe direitinho o horário, não tem conhecimento, horário como dá. Então, assim, o papel do geriatra nesse contexto é juntar todas essas receitas, né, que o paciente está tomando, né, e otimizar, ver o que, por exemplo, o que ele pode tomar de manhã, esse, né, para que ele não fique de hora em hora tomando medicação. Verdade, é. Isso junto com a enfermagem. Então de manhã você vai dar um para diabetes, um para pressão, na hora do almoço, por exemplo, AS infantil, e de tarde mais um para diabetes e um para pressão. Então daí são 3 tomadas diárias, porque a indústria farmacêutica cada vez mais ela vem preparando medicações que fazem efeito por um período maior, uma meia-vida maior. Então, por exemplo, antigamente usava-se muito captopril, né? Para tratamento de hipertensão. E ele faz efeito por 8 horas. Então, o paciente tomava um captopril por dia, de manhã, chegava de noite ele estava hipertenso. Então, hoje você tem outros medicamentos que são de classes semelhantes ao captopril, o antigo captopril, que fazem efeito nas 24 horas. O que evita você ter que ficar dando várias vezes ao dia a medicação, que isso também pode ser um atrapalho na vida de um idoso que já toma vários medicamentos. E gera outros problemas também, né? Porque você tem que ficar ali, vai sair, tem que levar medicação, vai passear, tem que levar medicação. Então eu acho que... Tá, mas me responde uma coisa também. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, tá? Aí eu vou na farmácia, tenho lá X remédio que a pessoa que está ali na farmácia me vende. Mas a dor de cabeça não passou, então eu resolvo ir ao médico. Aí o médico me passa uma medicação também para a dor de cabeça. Mas eu não conto para o médico que eu estou tomando essa medicação prescrita, né? Ou falada pela farmácia. E daí essa medicação que o médico me passou, ela contraria a forma com que eu posso viver. Por exemplo, se eu sou diabética, essa medicação pode me fazer mal e eu não saber que eu estou passando mal por aquela medicação que eu estou tomando. Acho que deu para pegar o meu raciocínio. Sim, isso aí. É muito importante. Porque, por exemplo, existia antigamente muitos médicos que faziam aquelas fórmulas para preparo em farmácia de manipulação. E na forma ele colocava já 2, 3 tipos de medicação numa cápsula só, né? E daí por conta de efeitos colaterais e às vezes até de não conseguir atingir uma dosagem ideal para aquele paciente, foi de certa forma proibido que você faça isso, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque principalmente, né, o idoso ou até mesmo o jovem ou a criança, quando ele toma uma cápsula dessa e tem uma reação adversa, ou até mesmo uma urticária, uma alteração, um desmaio, qualquer alteração, você não vai saber de quais medicamentos dentro daquela cápsula ele teve esse efeito colateral. Qual você deve suspender ou não. E até descobrir, às vezes, passa aí horas e corre até o risco de vida. Então, por isso que nós devemos evitar essas polimedicações manipuladas, que às vezes se tornam mais baratas, né? É mais fácil para aquisição da família, porém, se você precisar ajustar a dose, você não consegue, porque ele é todo colocado numa única cápsula. Então, o que a gente pode fazer hoje? Uma vitamina, né? Por exemplo, colocar já uma vitamina D com cálcio, magnésio, isso você pode preparar junto, né? Porque até as medicações que você compra hoje já tem isso também manipulado quimicamente juntos. Mas não é todo medicamento que você pode manipular, não é todo medicamento que você pode trocar de laboratório. Também tem isso, né? Tem.
Aprendi isso de uma forma bem interessante, viu? né? Que às vezes o laboratório tem uma forma de produzir a medicação que não tem nada a ver com o que realmente você precisa. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Sim. Não tem nem ideia. Sim, porque quando um laboratório, por exemplo, o medicamento, normalmente, ele é produzido, ele é feito a pesquisa da medicação, todos os duplo cego, e ele é feito, lançado fazendo experiências, primeiro com animais, depois faz protocolos para uso no ser humano. Então, esse laboratório é o laboratório que vai lançar a medicação com um determinado nome comercial. Aí, passado alguns anos, ou ele ou outro laboratório já começa a produzir aquela substância química que tem aquele medicamento e começa a vender com outros nomes, que são os chamados similares, tá? Esses são os medicamentos similares. Por que são similares? Porque eles têm a mesma medicação, mesmo componente químico, porém com outro nome e outro laboratório. Por isso muitos médicos pedem até o laboratório, a medicação e o laboratório? Sim, por exemplo, tem médicos que não confiam em alguns laboratórios similares. Sim. Tá? E já o genérico, não. O genérico, ele passa pela análise, em geral, né? Ele passa pela análise da Anvisa e é feito um teste de bioequivalência. Então, se ele falar que ele tem 20 miligramas de determinada substância, ele vai ter que ter essas 20 miligramas. O similar não tem essa, digamos assim, não são todos os laboratórios que conseguem manter a bioequivalência. O mesmo valor. Por isso que hoje em dia, realmente, para algumas medicações, principalmente psicotrópicos, antihipertensivos, antidiabéticos, benzodiazepínicos, medicamentos de controle, né, que tem com receita controlada, é importante você perguntar para o seu médico se ele vai te indicar algum genérico ou se tem que ser de qual laboratório, né? Porque às vezes o paciente fala assim, não, eu estou tomando a medicação e não está fazendo efeito. E às vezes não é o remédio, é a qualidade. A qualidade da assim. medicação. E a mesma coisa com as manipulações, né? Porque eu não posso dizer para você, Lúcia, com certeza, que todas as farmácias de manipulação vão manter a bioequivalência da mesma medicação que é fabricada pelo laboratório. Mas isso é interessante, porque principalmente em outras cidades, nós moramos numa capital, né, onde cada esquina tem uma farmácia, e você às vezes até se apavora, né? Meu Deus, tem mais farmácia, aí você entra na farmácia, tá vendendo qualquer coisa, mas lá no fundo tem a farmácia de verdade. Isso deixa a gente um pouco perturbada, porque você até chegar na farmácia mesmo, quando você entra no ambiente, que seria toda a farmácia, você já passou por tantas medicações e você dá uma paradinha, dá uma lidinha, puxa, esse daqui eu acho que serve para mim. Sim. Né? A gente tem isso daqui. Sim, é porque assim, eles costumam colocar nas farmácias, nas prateleiras que o paciente tem acesso. Que né? passa. Colírios, analgésicos, digestivos, aqueles remédios que tomam para fígado, para engove, paracetamol. Só que nem todos esses medicamentos, não sendo controlados, não necessitando de prescrição médica, são próprios para você. Sim. Ele pode ser próprio para, por exemplo, 80% da população. Mas ele também não é isento de efeito colateral. Mas aí você nem chega lá na farmácia, né? Que você já vai vendo tanto. Já pega no balcão, antes de chegar no balcão. É. E tem uma outra questão também, da questão do preço, né? Porque o que acontece? O paciente, ele chega, ele vem com a receita, ele fala assim, ó, essa medicação aqui subiu 100%, né? Como está subindo a medicação agora. Porém, eu tenho uma aqui mais em conta que faz o mesmo efeito. Aí é bom você entrar em contato com o seu médico e perguntar, doutor, eu posso substituir? Se ele falar, pode, tudo bem, né? Não que eu não confie na farmácia, ou no bioquímico, ou no farmacêutico que está no balcão receitando. Uhum. Mas existem alguns laboratórios que dão alguma, faz com que a farmácia tenha algum ganho secundário. Vantagem. Alguma vantagem por estar vendendo mais do seu laboratório do que outros, né? E isso não tem comprovação, mas eu já escutei. Mas a gente sabe que tem, já né? escutei de diversos farmacêuticos que existe um incentivo de alguns laboratórios. Tem muitos laboratórios que fazem uns programas de desconto
né? E principalmente se você entrar no laboratório e fizer o teu cadastro. Direto no laboratório. Direto no laboratório com o seu CPF e tal. Você vai ter um desconto, às vezes você compra a primeira caixa pelo preço cheio e a segunda por 50%. Mas mais importante que eu acho que falar da medicação é falar de não usar a medicação. Isso, eu ia te perguntar agora, o que você como médica faz com que a pessoa com que você está medicando ou conversando com ela diminua a quantidade que você vê lá, ó, tem muito remédio, vamos diminuir isso daqui, o que você acha? Porque isso é uma forma de diminuir a medicação, o seu fígado vai bem, obrigada, né? E você deixa aí de ter outros problemas por uma quantidade de medicação que você não vai ter grandes efeitos aí. Sim. Como que você age principalmente com o idoso? Então, com o idoso é até interessante, porque ele chega, né, às vezes vem com uma sacola, já aconteceu com você aqui na clínica, né? Que eles vêm com uma sacola que você não sabe nem qual remédio pegar primeiro, porque é tanta informação, porque realmente já passaram por diversos médicos e eles vão acumulando aquela medicação e vão tomando aleatoriamente, né? Então, daí eu sento, geralmente tem que ter alguém da família junto. Sim. E é importante frisar que não é todo idoso que pode se automedicar, porque às vezes ele confunde, ele toma um remédio, esquece que tomou e toma de novo. Ou ele não toma. Então é importante haver, na maioria dos casos, uma supervisão de alguém, olha, ou aquelas caixinhas organizadoras que tem hoje, que você já deixa pronto, que é o remédio da manhã, o remédio do almoço, com os horários. Mas é importante, assim, você explicar para o idoso que ele está com um excesso de medicação, né? Que o paciente, geralmente com o paciente com excesso de medicação, ele já vem com uma história de queda, né? Sonolência, né? Irritabilidade, alteração de humor, falta de apetite. E daí você vai olhar e ele está hipermedicado, ele está com excesso, porque o metabolismo dele não é igual do jovem. Então, se você vai dar na dose cheia para o paciente idoso, ele vai sim apresentar mais efeitos colaterais do que uma pessoa jovem. Sim. E a homeostase dele para trabalhar com aquela medicação, metabolizar, é mais lenta, né? Então, outra coisa importante, tomou junto com a refeição, não tomou, que meu outro medicamento, tomou 2 juntos, um cortou efeito do outro, né? Então, assim, tudo isso é importante explicar. Então, às vezes a gente demora mais tempo explicando, né? E tem paciente que chega e fala assim, mas doutora, a senhora não deu nenhum remédio. Não, eu não dei, eu tirei. E fica bravo, né? A maioria, alguns acham bom, porque eles acham que assim, estão gastando muito com medicação, e muitos voltaram e me falaram que estavam se sentindo melhor depois que houve uma desprescrição, entendeu? Mas só que tem que tomar muito cuidado, porque o paciente também ele não pode, ele por conta só fala assim, quer saber? Estou tomando muito remédio, eu vou tirar esse que eu não gosto, esse aqui que eu acho que faz mal para o meu estômago quando eu tomo, eu não me sinto bem, e esse aqui porque eu não preciso de remédio mais para dormir, que eu tô ótimo, já estou dormindo. Não, ele não pode fazer isso sozinho, ele tem que ir no médico, se for no geriatra, for idoso, se for no geriatra é melhor. Porque o geriatra ele nada mais é do que um clínico geral que atende o paciente idoso para adequar essas questões da idade, da terceira idade, à atualidade e à realidade do paciente. Então, é importante que ele vá lá, leve os exames, sim, isso eles realmente levam, sim. Mas leve, se não tiver a receita, põe as caixinhas na bolsa e leve. Porque daí o médico tem condições de dizer, olha, vamos organizar, né? Então, a desprescrição é não só tirar medicações que não são mais necessárias, ou seja, porque o paciente tinha uma anemia e já não tem hoje mais. Sim. Ele precisava de ferro, hoje não precisa mais. Ele tinha deficiência de vitamina D, hoje não tem mais. Ou seja, você vai ter que acompanhar a evolução. Não é todo medicamento que você vai tomar a vida toda. Sim. Tem uns que são passageiros. Só que o paciente, não, doutora, mas eu continuo tomando porque eu me sinto bem com ele. Não, você vai tomar por indicação médica. Uma necessidade, né? Então é importante isso, você ir com todas as medicações,
ou muitas medicações não podem ser retiradas abruptamente. Sim. Principalmente os benzodiazepínicos e os neurolépticos, né, que são as medicações de controle de tarja preta ou de receituário controlado. Por quê? Porque eles fazem um efeito de rebote no sistema nervoso central. Então, a pessoa que está tomando muito tempo essas medicações e você tira abruptamente, ela pode apresentar um quadro de confusão mental, de agitação psicomotora e fazer uma intervenção mais drástica da medicação, porque elas devem ser retiradas paulatinamente, acompanhado pelo médico. Conclusão: tudo que nós estamos falando aqui precisa de um médico, né? Independente do que eu sinto, você sente, nós precisamos de ter aí uma ajuda médica. Mesmo para aquelas pessoas que vão lá só para ver você, conversar, bater um papo, fazer um exame de sangue, de urina, mas precisa ser acompanhado de um médico responsável, como você mesmo disse, uma geriatra, né, que atende muito bem. Nós temos aqui você na casa de repouso e eu gosto muito do teu trabalho porque você é uma médica que não dá muitas medicações e eu posso confiar exatamente, eu preciso da Vanessa aqui, eu ligo, você me atende, isso é muito importante. Vanessa, nosso tempo acabou, falamos aí sobre um assunto novo, vamos repetir isso daí porque é importante. Precisamos levar conhecimento de vocês aí de casa e vou convidar a doutora Vanessa novamente para comparecer aqui. Então você não vai escapar da gente. Muito obrigada por ter comparecido ao nosso pedido aí e prontamente ter vindo falar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada à Rede TV, que faz parte desse nosso trabalho, que nos orienta e nos ajuda. A Rede TV Paraná está aí para ser levado até você programas ótimos. Eu estou ao 12:30 na sexta-feira e aos domingos às 11 horas pela Rede TV Paraná. Até lá!